Às vezes o que nós temos que fazer é simplesmente deixar ir. Deixar ir as coisas, os momentos e também as pessoas. Porque tudo nessa vida é passageiro. Essa vida é passageira. E nós somos também como viajantes e estamos aqui por um curto período. Dessa vida a gente não vai levar a matéria, não vamos levar as pessoas, mas sim vamos levar a nossa essência. Porque o nosso corpo, a matéria, é simplesmente algo que aprisiona o que realmente somos. O que vai além dessa vida é a nossa essência, cara. Às vezes nós tentamos ser donos de algo que nunca nos pertenceu. Algo que nunca de fato esteve em nossa posse. E muitas vezes pessoas se enquadram nisso porque nós achamos porque simplesmente elas estavam ali, elas estavam presentes. E não, elas podem estar com o corpo, mas não com a presença, não com a vontade delas, com a essência delas. Na vida tem pessoas que simplesmente vêm pra ir, não vêm pra ficar. E é justamente por isso que às vezes você precisa deixar ir. Quando a pessoa não quer ficar, não tem o que fazer. E cabe a você entender isso, entender que essa pessoa não quis ficar. Que o problema pode não ser só você, pode também ser a vontade de outras pessoas. Porque se duas pessoas não querem, não vai dar certo. Amizades, relacionamentos e momentos também têm um fim, nem sempre vão ser eternos. E esse fim pode, na verdade, ser o início de uma coisa muito maior. Ser o início da sua nova versão, de você querer ser uma pessoa melhor, procurar ser melhor, procurar amar a si próprio. Porque tem uma reflexão, uma analogia que veio na minha cabeça que faz muito sentido para muitos momentos da nossa vida. Que é o seguinte: se até mesmo o arco-íris precisou da chuva para aparecer, você também vai ter momentos ruins que vão ser necessários para você melhorar, para você começar a enxergar o mundo de uma forma diferente, de um jeito diferente, procurar ser melhor, procurar ser alguém mais valioso. Você começa a se valorizar e compreender melhor os seus sentimentos, os seus desejos, suas vontades. Você pode ter a pessoa mais legal do seu lado e mesmo assim não ser feliz, porque a felicidade não está em si, na outra pessoa, mas em si como você aproveita, como você enxerga as coisas, o mundo, o relacionamento, a amizade. E normalmente quando uma pessoa sai da nossa vida, que a gente começa a entender mais isso. Que nós buscamos ser felizes na solitude. E a solitude não é a solidão, é você se agradar com a sua própria presença, ter os momentos sozinhos para você refletir mais sobre as coisas. E quando você reflete mais sobre as coisas, você começa a se entender melhor, compreender a si mesmo. E com isso, você vai desenvolvendo um amor próprio, que é a chave para você se amar, ser feliz e conseguir amar mais ainda as outras pessoas. E não digo isso nem no sentido de relacionamento, amar uma única pessoa, mas sim você conseguir exalar boas energias para o mundo, para os outros. Muitas pessoas vão se sentir acolhidas com a sua energia, com a sua disposição, com tudo que você tem a agregar de bom. É como se fosse um magnetismo. Então quando uma pessoa se vai da sua vida, pare para refletir um pouco mais sobre como você se lida consigo mesmo, entenda os seus próprios sentimentos e o porquê dessa pessoa provavelmente ter ido embora. Veja se você errou alguma atitude, veja como você pode melhorar, não só para si mesmo, mas também para as outras pessoas. Porque tem pessoas que só vêm na nossa vida para nos dar uma lição. Essa é a missão delas, não é de fato ficar permanentemente conosco. Um amor não correspondido, um amor que não vai pra frente, pode acabar sendo a chave para você começar a se amar e também a amar as outras pessoas de uma forma muito mais genuína. Então realmente analise essa situação. Veja se o que aconteceu estava ou não dentro do seu controle. Porque se não estava no seu controle, não tem por que você se preocupar. Você não poderia ter feito nada diferente que mudaria aquela situação. Porque tem coisas que realmente acontecem quando tem que acontecer. Tudo acontece da maneira certa. As pessoas vão e ficam porque devem ficar ou ir. O seu esforço para manter aquela pessoa não adiantaria de nada a não ser atrasar a ida dela e aumentar mais ainda a sua dependência por algo que nunca te pertenceu, que nunca foi seu. Recentemente, em um vídeo meu, eu até levantei uma questão que é a seguinte: tudo que você for fazer na vida, tudo que você quer alcançar, você deve correr atrás. Mas existem duas coisas que você não corre atrás, que na verdade elas acabam te alcançando quando a hora chegar, que é o amor e a morte. Porque o amor não é algo vazio, cara. As pessoas vendem isso, vendem essa ideia de que o amor é vazio, que o amor tem que ser uma fase, mas não é. Mesmo vendendo essa ideia, eu sei que no fundo você também acredita que é algo muito mais profundo e muito mais verdadeiro do que isso que tentam vender pra você. E seguindo essa analogia que você não deve correr atrás do amor, pense como se você fosse caçar uma borboleta. Quando você tenta correr atrás da borboleta para pegá-la, ela acaba voando, ela acaba fugindo, porque a borboleta não vai ficar com você de uma forma forçada. Não adianta você forçar, porque quando você força pegar a borboleta, você acaba matando.
Ou seja, o amor acaba. E não é dessa forma que deve ser gerenciado o amor, os sentimentos. Se você quer a borboleta, você deve primeiro cuidar do seu jardim, que é o caso que eu falei pra vocês sobre a solitude, lidar consigo mesmo e também se amar. É você exalar e fazer a sua parte, porque a partir desse momento, o seu jardim, as suas flores, a sua essência vai atrair a borboleta certa pra você. Não adianta você querer forçar alguma coisa. Você tem que cuidar do seu jardim para que a borboleta venha. E não ir atrás da borboleta, porque ela sempre vai fugir. E o seu jardim vai ser único. As suas flores são de espécies diferentes, assim como borboletas também são de espécies diferentes. Você vai atrair a espécie certa, a borboleta certa pra você. Uma hora ou outra, o tempo e o esforço vão ser recompensados. Pode não ser no momento que você quer, provavelmente não vai ser no momento que você quer, mas vai acabar acontecendo uma hora ou outra. Então persista, cuide do seu jardim para que a borboleta se sinta confortável com você. E você tem que tomar muito cuidado para que você não confunda uma borboleta com uma mariposa. Permita entrar no seu jardim somente a borboleta que valoriza as flores que você tem. Então é basicamente isso, é você deixar ir, deixe a borboleta ir, porque se você ficar correndo atrás dela, ela simplesmente vai fugir. Se em algum momento ela te pertenceu, ela vai acabar voltando. E se não voltar, tá tudo bem, porque se você cuidar do seu jardim, você vai atrair a borboleta certa para sua vida. Basta que você cuide do seu jardim, das suas flores e plante flores que são boas energias, que são as suas individualidades. Você tem que atrair pelo que você é e não porque você finge ser para agradar a borboleta. E deixar ir não é simplesmente você tentar esquecer essa pessoa, porque uma hora ou outra ela vai acabar voltando para sua memória e de um jeito pesado, não como uma memória boa, saudável. E isso tem muito a ver também com outro pensamento que eu tenho, que é de que se você deixa a porta semi-aberta ou não fecha a porta direito, ela vai acabar abrindo uma hora ou outra. Então você precisa finalizar esse ciclo e fechar essa porta direito. Em vez de simplesmente deixar a pessoa ir, abandone o seu ego. Seja sincero pelo que você está sentindo. Expresse e fala, cara, diz o motivo de você estar indo embora, de estar deixando ir. Porque isso vai ficar muito mais leve e pode até mesmo mostrar que aquela pessoa não estava ali só de passagem. Por mais vergonhoso ou difícil que seja sincero, cara. Porque por mais que hoje o mundo seja do desinteresse, você tem que ser o tal emocionado ou emocionada, porque você se expressar faz toda a diferença. É muito importante você deixar claro o que você sente, porque a pessoa também não vai ter uma bola de cristal, não vai ter como prever o futuro ou entender os seus sentimentos de maneira tão certeira. Abrir e conversar, cara, é a maior solução para muitos problemas. E eu acho que o resumo do vídeo de hoje é exatamente isso, é você deixar ir, cuidar do seu jardim e fechar a porta da maneira correta. E para você lidar melhor consigo mesmo, se entender melhor e ter mais leveza na vida, não se esqueça, viva a vida com vida.